Menopausa pode causar incontinência urinária? Será? Se você está passando por isso, tá na menopausa, tá no climatério e começou a ter escapes urinários, atenção! Fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre esse assunto e o que a gente pode fazer para melhorar esse sintoma. Meu nome é Mariana Cavallari, eu sou médica ginecologista, especialista em reposição hormonal e menopausa. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, envia para todas as amigas menopausadas para elas entenderem um pouquinho mais sobre o corpo delas. Geralmente, uma mulher tem a sua última menstruação, que a gente chama de menopausa, por volta dos 48, 50 anos. Mas antes disso, elas experimentam alguns tipos de sintomas que são relacionados nessa oscilação hormonal, que a gente chama de climatério. E quais são esses sintomas? Aliás, tem mulheres que têm esses sintomas muito exuberantes e tem mulheres que não sentem muito, né? Não tem assim um incômodo tão grande. Então, sintomas como baixa libido, ressecamento vaginal, gordura abdominal, ganho de gordura abdominal, insônia, irritabilidade, queda de cabelo, pele ressecada, uma infinidade, né, de sintomas que a gente tem próprios dessa fase. E quem vai ter menos e quem vai ter mais? Não dá muito para a gente saber. Alguns estudos apontam que mulheres que tiveram, né, uma vida mais saudável, com atividade física, alimentação melhor, essas vão ter menos impacto quando entrarem, né, nesse climatério. E mulheres mais sedentárias, com alimentação irregular, vão ter mais sintomas. Mas tem um sintoma que realmente não é muito aberto, porque as mulheres têm vergonha de falar, principalmente para os ginecologistas ou para o marido, que é a incontinência urinária nessa fase da vida. Mas o que raio tem a ver perder xixi com menopausa? Primeiro, você tem que entender que a gente tem dois tipos de incontinência urinária, uma que é leve e uma que é mais de moderada a grave. E a principal que ocorre nessa fase do climatério é aquela perda de xixi que é por esforço. Então eu tô com a bexiga cheia, tenho uma crise de riso, faço xixi. Tô tossindo, espirro, tô no jumping, não consigo, tô na academia, não faço polichinelo porque eu faço xixi na calça. Então, esse tipo de incontinência, que é incontinência urinária aos esforços, é mais típica, né, dessa população que está no climatério. E esse sintoma é um sintoma que não tem muita indicação cirúrgica, né, a priori, mas que muda muito a qualidade de vida da mulher. A mulher deixa de ir na academia porque tem vergonha. A mulher deixa de se relacionar porque às vezes na hora do orgasmo faz xixi. A mulher começa a deixar de ir em alguns lugares porque ela tem medo, né, de fazer xixi na roupa. Então isso muda, impacta diretamente a qualidade de vida dessa mulher. Então, apesar de não ser uma coisa grave do ponto de vista médico, assim, ela não vai morrer disso, isso piora muito a qualidade de vida, deixando as mulheres depressivas, antissociais, não querendo se relacionar com outras pessoas, evitando esportes, e a gente não pode deixar, né, que isso aconteça. E por que na menopausa a gente tem, né, essa perda urinária? A gente tem que lembrar que quando a gente entra na menopausa, a gente tem uma perda de musculatura, principalmente de colágeno, no corpo todo, inclusive no assoalho pélvico e na bexiga, porque a bexiga é um músculo, né? E esse músculo fica mais frágil, mais debilitado. E isso impossibilita o controle de algumas mulheres em travar o xixi ou até mesmo de perceber que essa bexiga está cheia. Além disso,
Durante o climatério, menopausa, a gente tem a atrofia urogenital. Então, como a gente não tem aqueles hormônios, principalmente o estrógeno, toda aquela região vai ficando atrofiada. E isso também contribui para aumento de infecção de urina de repetição e escapes de urina. E apesar de ser uma coisa muito chata, existe tratamento. Ninguém precisa ter vergonha de ir para academia, de ter relação sexual com outra pessoa por conta de xixi que está escapando. A gente tem tratamento eficiente, eficaz, e você vai poder seguir sua vida tranquilamente nessa fase. Depois que a gente entende qual é o tipo de incontinência que durante esse período de menopausa climatério a maior parte é por atrofia, né, por falha de musculatura, atrofia, e tem essa incontinência, né, de esforço, a gente tem hoje medicamentos, fisioterapia pélvica e principalmente o laser de CO2, que é uma tecnologia muito bem aceita, datada em livros, vários artigos científicos provando que ela melhora sim a incontinência urinária de esforço nesse período da menopausa. Então eu costumo dizer que é um tripé. A gente tem medicação, fisioterapia pélvica e o laser. Então, fazendo as três coisas, muito provavelmente você vai diminuir ou quase zerar esses sintomas. Então, você não deve enfrentar os sintomas da menopausa sozinha. Procura um médico que entenda de menopausa e reposição hormonal, entenda qual tipo de incontinência você tem, qual é a causa, e tem muita coisa para fazer sim. Você não precisa sofrer. Gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre saúde da mulher, sexualidade, menopausa? Fica aqui no canal que eu sempre vou colocar vídeos legais para vocês entenderem melhor o corpo de vocês e como está a sua saúde.